Vamos retornando então, pessoal. Espero que todo mundo tenha tomado um café, tenha ficado animado, porque eu tenho certeza que vai ter tão bom quanto o conteúdo que a gente teve até agora, a gente vai continuar tendo. Então, reforçando mais uma vez, QR Code, quem ainda não fez, coloca as informações. Eu sei que já tem gente se conectando, me avisaram que está bem legal isso. Espero que vocês gostem. E vamos começar com uma combinação pouco óbvia: arquitetura de referência mundial e inteligência artificial. Mariana Ramalho e Bruna Frois são engenheiras civis e sócias da Construflow. E elas têm mais de 10 anos de experiência na interseção entre construção civil, tecnologia e inovação. E elas vão nos levar a uma viagem para a Sagrada Família e mostrar como a inovação lá está acontecendo e como é que a Construflow pode ajudar nisso. Então, recebo ao palco Bruna e Mari. Boa tarde, gente. Tudo bom? Hoje a gente veio fazer uma conversa um pouco diferente, né, das outras que aconteceram aqui hoje, mas que vocês vão ver que tem tudo a ver. Agora sim. A gente vai falar sobre a Sagrada Família de Barcelona e o que a gente pode aprender de lições pensando na gestão de projetos e, é claro, conectando com a obra, com a captura da realidade. Então, me apresentando rapidinho, eu me chamo Mariana, eu sou sócia e diretora de operações da Construflow. Tenho especialização em inovação, em startup, formação em engenharia civil e sou regional lead do IMNBIM. Então, fica aqui o convite também. É uma rede global que tem o objetivo aí de impulsionar mulheres, né, falando dentro do ambiente do BIM, na gestão, liderança, e tem um programa de mentoria muito legal global. Então, a gente consegue trocar contato e networking aí, não só dentro do Brasil, mas em outros países. E também, como ninguém é de ferro, provavelmente aí o meu sotaque está me entregando, vai nos entregar, somos gaúchas, e tenho o surf como hobby. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou diretora comercial na Construflow. Então, acabo acompanhando aí as empresas na apresentação até virarem nossos clientes. Eu sou engenheira civil também e eu acabei de fazer uma especialização em Project Management na Ohio University. E esse ano eu estou completando 4 anos de Construflow. É muito legal porque eu e a Mari estamos desde o início da empresa e a gente vem acompanhando tanto o nosso crescimento como o crescimento da empresa também. E aí a Mari vai falar um pouquinho aí também como a gente está crescendo, falando da Sagrada Família. Boa. Vamos lá, vamos para o que interessa. Então, primeiro de tudo, da onde saiu a Sagrada Família, né, e essa história? Em 2024, eu fui fazer uma palestra em Londres em função do IB, aí o movimento que eu comentei com vocês, e eu fiz uma parada estratégica na Espanha. Nesse dia, foi em Barcelona, eu estava indo fazer uma visita na Zigurá, eles têm escritório lá, e foi onde eu conheci a Sagrada Família. Passei na frente dela, fiquei de boca aberta, totalmente fascinada com essa obra, e, infelizmente, eu não consegui entrar lá. Então, o resumo da ópera, né? A gente não descansou até que eu voltei outro dia, eu não estava hospedada ali em Barcelona, e consegui visitar o interior dela. Então, eu vou ir trazendo um pouquinho de dados aqui para a gente ir conversando. As fotos da direita, vocês vão conseguir perceber que, como fotógrafa, eu sou uma ótima engenheira. As da esquerda, ali, obviamente, não foi eu. Essa obra iniciou em 1882. Ela tem mais de 144 anos de obra. Então, ela é a obra mais longa do mundo, se não uma das, né? É a igreja mais alta do mundo, com 172,5 metros de altura. E, no mês passado, foi finalizada a Torre de Cristo, que é um detalhe bem importante na fachada dela. E, bom, Antoni Gaudí foi o arquiteto principal aí dessa obra, e ele foi genial em todos os sentidos, né? Detalhes da fachada, a estrutura que é muito esbelta ali interna, detalhes no interior são de responsabilidade dele. Então, lá no início da obra, esse cara pensou em tudo, absolutamente tudo. E aí, algo bem trágico aconteceu, que ele morreu em 1926,
atropelado por um bonde. Essa parte eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada, assim, eu esperava mais emoção na história, mas tudo bem. O que aconteceu aqui? Ele era um cara que ele guardava tudo na cabeça dele. Então, poxa, no momento que ele morreu, o projeto morreu junto com ele. Quer falar alguma coisa? Eu ia só comentar que a gente ficou esperando o final feliz, né? Quando a gente viu a apresentação. E aí a Mari falou, nossa, ele morreu. E ainda levou tudo com ele. Exato. Aqui, gente, é a primeira lição que eu trago para a gente. Onde estão as informações da minha empresa? Eu comecei, durante a visita lá, né, perceber e pensar de, poxa, será que eu sou um Gaudí dentro da minha empresa e estou centralizando ali as informações na minha cabeça? Será que eu estou deixando elas disponíveis e acessíveis? São coisas diferentes e a gente precisa pensar nisso, né? Algum colega sai de férias, troca de cargo, troca de empresa. O que acontece? Vocês têm que resetar do zero, reiniciar, né, o projeto, a obra, como se de fato fosse um protótipo. Não precisa ser assim. E aí a próxima dúvida foi, ok, e como foi continuada a obra? Como é que eles continuaram? Se simplesmente o pouco do que sobrou, né, de artigos físicos lá na obra, o Gaudí morava, de fato, na obra, ele tinha um ateliê, só que durante a Guerra Civil foi incendiado. Então, muita coisa foi perdida e pouquíssima permaneceu ali fisicamente. E aí está a resposta. Inclusive, o motivo que nos une aqui hoje, né, falar de captura da realidade. Eles conseguiram continuar essa obra analisando outras obras do Gaudí por Barcelona e região. Ou seja, analisando o histórico do que existia. E tentando identificar padrões para replicar isso na Sagrada Família. Então, aqui, alguns exemplos bem interessantes e legais que eu trouxe para vocês. A cruz da Torre de Cristo está lá em cima, na direita. Então, a gente consegue visualizar que segue o mesmo padrão. Letras, tipografias, lógica de fachada, o jeito que ele remete à família dentro da obra replica totalmente com base nas demais obras dele. E aí, também tem ali o soldado romano. Notem o capacete dele, que tem um formato bem peculiar. E logo acima, na Casa Milá, a gente tem a chaminé, que está seguindo exatamente o mesmo padrão do capacete. Isso só foi possível ser feito através da reconstrução das maquetes, que foram incendiadas e tiveram, né, boa parte perdida na Guerra Civil, em função da fotogrametria, palavra que a gente já escutou aqui hoje em outras palestras. E foi a partir dela que foi possível replicar um modelo 3D, né, para que a gente pudesse replicar as formas geométricas e chegar aí hoje onde a gente está, na quase finalização da Sagrada Família. E aqui é uma lição muito importante, né? Porque só foi possível continuar depois da morte dele porque existia esse padrão, porque ele tinha isso tudo muito claro na cabeça dele e por ele seguir algumas diretrizes. Então, como a Mari falou, a gente precisa ter esses padrões para que a gente não continue fazendo dos nossos projetos sempre um protótipo. Imagina se ele não seguisse esses padrões. A gente não ia ter, hoje, a Sagrada Família sendo construída ainda mesmo depois da morte dele. E aí eu trouxe aqui mais uma reflexão para a gente, que é uma pessoa sem dados é só uma pessoa com opinião. Tá, agora pensem comigo, reuniões de projeto, de obra. Vocês tomam decisões com base nos dados de vocês, que foram validados. Eu olhei o que foi construído, que chamados eu tive de obra em função disso, como que está a operação e manutenção, está funcionando, está legal? Ou simplesmente chegou alguém com um achismo, né, uma opinião, e decidiu que o ralo não é mais nessa posição, agora ele vai ser aqui. Ou pior, vamos usar ralo linear, porque é mais bonito, mas é zero funcional. Onde que eu coloco o dreno do ar-condicionado dentro de uma área técnica? Junta de dilatação, aonde que eu vou posicionar? São discussões triviais que acontecem a todo empreendimento. E hoje, no nosso banco de dados, né, da ConstruFlow, a gente tem mais de 1,5 milhão de erros de projeto.
E a gente tem a estatística de que, infelizmente, ainda se discute isso a todo novo empreendimento e que se leva mais de 30 dias para que seja decidido. O Gaudí falava que ele não tinha pressa, porque na cabeça dele ele trabalhava para Deus, e é isso, mas não é a nossa realidade, né? A gente é cobrado constantemente sobre prazos, e com certeza aqui pelas caras e sorrisos eu já imagino. Então a gente não pode se apegar de novo a isso, né? De a todo empreendimento ficar ali gastando essa energia que vocês já sabem a resposta, vocês têm um histórico dentro da empresa, dentro dos projetos de vocês. Aqui eu trago um pouquinho mais de dados. 20% das horas trabalhadas são gastas procurando dados e informações do projeto. Então, é exatamente isso que eu falei, né? Durante a elaboração do projeto, a gente está lá discutindo, definindo soluções técnicas, e aí acontece algo depois que 95% de toda a informação gerada é perdida após a construção. Poxa, a gente gasta uma energia enorme durante o projeto, a elaboração da obra, para que depois tudo isso seja perdido, nada seja reutilizado praticamente aqui. A cada nova obra é um novo protótipo que a gente está fazendo ali. Então, essa é a reflexão que a gente quer trazer hoje aqui para vocês. E aí, a terceira lição, onde que a gente está gastando a capacidade intelectual da nossa equipe? Pensem aí, né? O grande objetivo do que a gente vai mostrar agora, daqui para frente, são soluções que têm esse objetivo. Liberar tempo de vocês, para que vocês possam ter ideias geniais, assim como o Gaudí teve, e que vocês possam aplicar na prática. E não ficar lá discutindo a posição do ralo a todo empreendimento, a posição do dreno, do ar-condicionado, a junta de dilatação na área técnica. E foi por isso que nasceu a ConstruFlow. Então, lá em 2020, a gente nasceu para solucionar essas questões que a gente discutiu aqui. A informação na cabeça de uma pessoa, o histórico acessível e essa economia de tempo para que vocês tenham tempo para gerar estratégias e ter ideias geniais. Porque aqui todo mundo gera evidências o tempo inteiro e gera dados o tempo inteiro. A gente tem dados de chamados de obra, de assistência técnica, de manutenção, instalação. E, além de tudo isso, a gente tem as capturas que várias pessoas falaram aqui nas palestras, né? Então, a gente tem fotos 360, nuvens de pontos. E todas essas evidências, elas mostram o que aconteceu no canteiro. E a decisão, ela mostra o porquê aquilo aconteceu no canteiro. E é nessa decisão que a ConstruFlow entra. Então, a ideia é tornar todos esses dados acessíveis através do histórico e da centralização de informações, com base nas discussões, erros e retrabalhos e chats centralizados dentro da plataforma. Porque, reforçando, né, a captura da realidade ela mostra o quê e o histórico conta o porquê daquela decisão. Aqui é legal trazer, bem rapidinho, que esse é um gap, né, que a gente enxerga muito no mercado, e vale reforçar que várias soluções que o time da Constructeam mostrou aqui mostra o quê, e justamente, às vezes, durante o dia a dia, o que falta por estarem desconexos é o histórico sobre o porquê. Então, quando a gente une forças, fica muito mais fácil de eu conseguir consultar o que foi construído, por que foi construído, e já não repetir esse erro em uma próxima obra. Esse é um dos grandes objetivos aqui, justamente de a gente exemplificar, trazer essas soluções para vocês e mostrar na prática como que ela pode ser funcional no dia a dia. Opa, voltei. E como a gente faz isso? Então, hoje, a ConstruFlow é um CDE completo, que junta todo esse histórico e torna todas essas decisões e informações acessíveis, e a gente se conecta junto com o Autodoc, onde eu tenho toda a minha gestão de documentação, QR Code para a obra, fluxo de aprovação, gestão hierárquica de grupos e pessoas, e eu tenho a possibilidade também de interagir com a IA dentro do CDE. E aí eu posso tanto buscar uma informação ou fazer uma consulta dentro de toda essa minha documentação e informação em um único lugar. Além disso,
a gente também tem o MCP da ConstruFlow, que é a possibilidade de vocês integrarem a todo o histórico de vocês dentro da ConstruFlow com qualquer IA que vocês já utilizem. Então, a ideia é eu conseguir buscar uma informação mais rápido, fazer algumas ações dentro da inteligência artificial com o histórico da ConstruFlow e interagir com tudo isso, conectando não só o meu CDE e a minha IA, como todas as outras ferramentas que a gente utiliza na rotina, que a gente tem na gestão de projetos ou na parte da obra também. Então, a gente é a infraestrutura dos dados e, com essa tecnologia, a ideia é economizar todo o tempo que vocês tenham para gerenciar as estratégias e terem ideias brilhantes. Além de conectar com qualquer IA que vocês utilizam, a gente também criou agentes da ConstruFlow, caso vocês não utilizem nenhuma IA hoje. Então, a ideia aqui também é economizar o tempo de vocês. E o principal exemplo, e o queridinho hoje na ConstruFlow, é o estagiário das atas. Ele transforma as atas ou alguma transcrição de reunião em apontamentos e tarefas. Então, é só eu imputar algum documento desses e uma tarefa que demorava dias, que é fazer a ata de reunião, gerar apontamentos e tarefas, agora vocês conseguem fazer em minutos. E o outro exemplo também é a Lupita, que ela cria resumos diários dessas tarefas e pendências, ela cria gráficos, dashboards, e tudo isso através de linguagem natural. Então, vocês podem pedir um estilo de gráfico, vocês podem consultar uma informação, ou até mesmo fazer uma edição em massa de prazo ou discussão desses apontamentos e tarefas. E esses agentes, eles não estão só na plataforma, eles estão no WhatsApp também. O WhatsApp sempre foi o nosso inimigo lá na ConstruFlow, porque todo mundo sabe como é a comunicação dentro de um WhatsApp. E aqui, a ideia é vocês conseguirem interagir por foto, por vídeo, fazer uma consulta, tudo dentro do canal de comunicação que vocês já utilizam. E, além disso, vocês também podem mandar áudios e ele responde por áudio para vocês também. Pensando na praticidade da obra, pensando nessa economia de tempo, até porque aqui, não sei vocês, mas eu e a Mariana e a maioria das pessoas que eu conheço tem um grupo no WhatsApp consigo mesmo para mandar essas informações. Então, a ideia aqui é eu ter essas informações trocadas dentro do WhatsApp, consulta de informações também, e isso não vai mais ficar vinculado ao meu número de WhatsApp, que eu posso tirar férias e perder essas informações. Perder não, né? Mas vai estar só na minha cabeça. Como também eu já consigo vincular à obra todas essas informações com o histórico no WhatsApp. E a gente foi além disso também com esses agentes. Então, aqui, demonstrando rapidinho, a gente consegue conectar e interagir tanto com os dados da plataforma, né, e outras bases, seja através da plataforma ConstruFlow ou do Ray-Ban Meta, do WhatsApp. E aí a gente vai trazer um exemplo aqui para vocês do Ray-Ban, que é, conforme a Bruna foi mostrando ali, a questão de fazer interação com apontamentos, com a base de dados, criar novos itens, deixando as mãos de vocês livres, né? Pensem numa visita técnica, onde vocês conseguem capturar novos apontamentos, vocês conseguem consultar informações, ver se isso já foi discutido em outra obra. Aqui, pessoal, a gente vai estar com o óculos no nosso stand, mostrando ele funcionando, aí aplicações reais, então a gente fica à disposição para conversar e mostrar melhor para vocês. E aí, encerrando, a civilização avança à medida que aumenta o número de operações importantes que podemos realizar sem pensar nelas. Então, de fato, aqui o convite é para que a gente pense e reflita que tipo de tarefa eu estou fazendo diariamente, que talvez eu tenha abertura para automatizar, que eu possa liberar esse tempo da minha cabeça. E, inclusive, aqui a gente tem um mimo bem legal para vocês ali na hora do happy hour, que é um cafezinho de ótima qualidade, para que vocês usufruam desse tempo fazendo algo legal e bom. Qual engenheiro ou arquiteto não gosta de café, né? Afinal de contas. Então, passem lá.
E muito obrigada. Aqui estão os nossos contatos, a gente está à disposição para conversar com vocês. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, meninas. É bem legal, tanto como elas utilizam toda a inteligência artificial das diversas formas, vinculando com o CDE delas, da Construflow. E um ponto bem interessante, eu não sei quem já foi para Barcelona, mas realmente Gaudí está em toda a cidade e é muito legal. Então, recomendo a todos, é uma experiência muito interessante e como elas comentaram, parece que a Torre Central, que é a Torre de Jesus Cristo, foi concluída esse ano e eles prometeram entregar a obra de 142 anos este ano ou ano que vem. Então, a Sagrada Família vai deixar de ser a obra mais longa da história.